ensinador, ele leu o texto. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E ele explicou dizendo que ele estava convencido de que Deus também havia criado o mal. Eu, Silvio, interpelei, falando, não pode, Deus não pode ter criado o mal, porque não condiz com o caráter dele, né? Como é que alguém santo vai criar o mal? Como é que alguém santo, tendo o mal em si, ou criando o mal, não sei como o ensinador estava querendo dizer, poderia morrer na cruz para salvar os pecadores, né? Por mais que eu explicasse que aqui, nesse texto de Isaías 45, versículo 7, na língua hebraica era o uso de uma antítese, né? Formo a luz, contrário de luz, crio as trevas. Faço a paz, contrário de paz, não é o mal. A palavra usada para mal na língua hebraica, ela pode ser traduzida para mal, logicamente, como também para catástrofes, desgraças, infortúnios, miséria, guerra. Por isso que acho que a tradução NVI para esse texto aqui acertou, porque colocou guerra em contraposição de paz. Daí sim dá para fazer essa antítese, né? Mas mesmo explicando isso, alguém ainda depois colocou: não, mas eu acredito no que a Bíblia está dizendo. Está falando aqui que Deus criou o mal? Ele criou o mal. E no fim não dava para continuar mais o debate, né? É coisas dessa natureza que o texto dessa noite vai tratar. Nós estamos dando continuidade aos estudos na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós deixamos Paulo explicando sobre a nova maneira de se escolher líderes nas igrejas. Líderes, me refiro a presbíteros, como também a escolha daqueles que vão ser assim um braço direito dos presbíteros, né, no serviço da igreja em geral, que seriam os diáconos. Isso está lá no capítulo 3 de 1 Timóteo. Nós deixamos Paulo mencionando aquelas qualificações, os apóstolos iriam morrer, agora as igrejas, depois dos apóstolos, teriam que usar desse recurso das qualificações de líderes para então escolher entre eles aqueles que estão despontando com aquelas qualificações para poder supervisionar e pastorear a igreja. E nós vamos agora então, a partir do versículo 14 do capítulo 3, dar continuidade aos ensinos de Paulo. Paulo está deixando para Timóteo um manual de cabeceira de cama para ele poder agora, diante da igreja em Éfeso, poder colocar as coisas em ordem ali na igreja. E nós vamos ver então o dever que Paulo está incumbindo Timóteo diante de apostasia, que vai ser o texto até o versículo 16 do capítulo 4. Esse era o problema mais sério que Timóteo, creio que teria que enfrentar na igreja em Éfeso. Porque acredito que talvez isso que estivesse levando a igreja a ter problemas de administração, de organização, problemas no funcionamento no culto, da posição de papel de homem e mulher no culto. Mestres que estavam tendo pensamentos e entendimentos da palavra de forma distorcida, estava passando isso para crentes daquela igreja e estava havendo então o afastamento da fé de alguns crentes com relação a alguns princípios que Deus estava passando pelos apóstolos. E isso então, para Timóteo, ia ser a pior tarefa, a tarefa mais difícil que Paulo havia delegado para ele. E nessa parte central, então, da carta, antes de tocar no assunto da apostasia e do que os falsos mestres estavam passando para a igreja, no finalzinho do capítulo 3, Paulo fala do propósito da carta. E é interessante a gente destacar aqui brevemente o propósito da carta. Quando eu falei aqui sobre a introdução de 1 Timóteo, eu pincelei alguma coisa sobre o propósito da carta, mas mais especificamente vamos ler versículos 14 a 16 de 1 Timóteo 3.
Diz assim: escrevo-lhes estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Paulo desejava ainda ter contato lá com a igreja em Éfeso. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. E ele então fala desse mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre as nações, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Pelo menos Paulo aqui dá duas razões fortes do propósito dele estar escrevendo esta carta e deixando com Timóteo ali na igreja em Éfeso. É que a igreja estava precisando de uma forma urgente de um comportamento que fosse compatível com o caráter do que é a igreja de Cristo. Devido a esses ensinamentos errados desses falsos mestres, a igreja estava tendo comportamentos desviados da natureza dela. Então, por isso Paulo escreve essa carta para corrigir isso daí dentro da igreja. Essa expressão é a igreja do Deus vivo. A expressão Deus vivo no Antigo Testamento era muito comum. E várias vezes era usada e falava assim de um Deus que andava e estava no meio do seu povo. Essa consciência de Deus estar no meio do povo dele fazia até com que os judeus assim fossem super rigorosos com relação por exemplo, à higiene deles. Tem textos que fala de situação de poluição noturna, as pessoas para estarem depois diante de Deus tinham que se limpar completamente, para que não achasse nada indigno nelas quando estivessem diante de Deus. E quando alguém assim de outros povos começasse a afrontar, ou debochar, insultar, ridicularizar o Deus que vivia no meio deles, eles ficavam muito bravos, muito ferozes. Foi assim, por exemplo, lá com Golias afrontando o Deus vivo, e Davi então partiu para cima, né? Esse sentimento, essa consciência de que Deus, o Deus vivo, está no nosso meio, deveria marcar muito os nossos cultos. A Bíblia fala lá, Paulo fala em 2 Coríntios, né? Que a igreja cristã é o santuário do Deus vivo. Vai 1 Coríntios 6. Me corrijam aí, 1 Coríntios ou 2 Coríntios? Me veio à mente agora. Eu só anotei a expressão. 6,16. Desculpe, gente, eu não anotei a referência. É bom para ver se os irmãos estão aqui comigo, hein? 1 Coríntios, né? Seis 19. Eu que anotei a referência errada, então. Perdão mais uma vez. Mas, na verdade, a igreja cristã é o santuário do Deus vivo. Então, quando a gente se reúne, inclusive aqui nesse texto, Paulo usa a expressão eclésia, que é a reunião, o ajuntamento da igreja do Deus vivo. Ele está querendo indicar assim que, eu sei que quando a gente está assim, durante a semana, afastados uns dos outros, a gente não tem tanta essa percepção do Deus vivo assim agindo no nosso meio e entre nós. Mas quando a gente está reunidos, como ele diz aqui, a assembleia dos crentes, esse sentimento, essa consciência que o Deus vivo está aqui entre nós, deveria marcar muito a nossa maneira de ser e estar aqui. Não é para aparecer aqui assim de qualquer jeito, sem limpar os seus pecados, sem confessar os seus pecados. Mas, por exemplo, quando a gente está aqui, a gente deveria como se estivéssemos assim, dobrados diante de Deus, porque o Deus vivo está no nosso meio aqui.
Aqui a igreja, nós, corpo de Cristo, somos esse santuário do Deus vivo. Quando alguém faz a leitura da palavra de Deus aqui no nosso meio e depois faz a exposição daquela leitura ali, é como se o Deus vivo estivesse falando ao nosso coração. Quando a gente participa da ceia, com os emblemas aqui à frente, o pão e o vinho, é como se estivéssemos assim, frente a frente com o Deus vivo. Partilhando com o Deus vivo. E aqui era para se formar um ambiente em que o amor pudesse ser a grande evidência nas nossas conversas e nos nossos relacionamentos. Porque Deus nos amou primeiro. Eu estou querendo dizer que ter consciência do Deus vivo é viver Deus através de nós no nosso ajuntamento. Ao ponto tal de acontecer como Paulo escreveu ali para os Coríntios, em 1 Coríntios 14, 25, os incrédulos que estiverem no nosso meio poderem dizer: Deus realmente está entre vocês. Porque esse é o ambiente onde o Deus vivo está agindo entre nós, os crentes. Então, uma das razões de que Paulo está falando dessa carta, do propósito dessa carta, é que precisa ter um comportamento que condiga com essa característica da igreja. É povo de Deus. Deus vivo está no nosso meio. E ele usa até a expressão aqui, que essa igreja ela vai ser coluna, um pilar, né? E um suporte, vai ser um apoio, uma escora da verdade. Sugerindo que as igrejas locais, elas deveriam ter a capacidade de sustentar a verdade de Deus nos seus ajuntamentos. Uma igreja não deveria estar preocupada em promover-se a si mesma, mas deveria estar preocupada em promover e sustentar a verdade. Daí então uma das razões de Paulo escrever essa carta. Outra razão está aqui no versículo 16, que tem a ver com a grandeza da mensagem que o cristianismo proclama. Vai falar aqui um resumo da vida do ministério de Jesus. E eu gostaria de deixar esse texto do versículo 16 lá para o final, porque já que o Dudu está resgatando música lá do fundo do baú, a gente vai tentar resgatar mais uma no final, que tem tudo a ver com essa enologia que está aqui no versículo 16. Mas vamos então agora lá para a apostasia propriamente dita, que está no capítulo 4. Dois grupos de mestres estavam vivendo e acontecendo, acho que dentro da igreja de Éfeso. Né? O primeiro grupo eram de pessoas que tinham se afastado da fé e estavam abraçando a falsidade. E o outro grupo de mestres é aqueles que estavam duvidando das verdades que o jovenzinho Timóteo estava apresentando, como alguém comissionado ali, responsabilizado por Paulo para trazer ordem dentro da igreja. E é nessas duas situações que Paulo então vai passar a instruir Timóteo em como agir diante dos que estão ensinando coisas falsas e diante daqueles que estão desacreditando dele por ser alguém jovem. Então vamos ver, e creio que Deus tem lições para nós tirarmos aqui nessas duas situações. Né? Primeiramente, então, como que um ensino falso desses mestres que estavam se desviando, como esse ensino falso deles pode ser assim detectado, desmascarado? Porque muitas vezes esses ensinos falsos parecem coisas certas, coisas corretas, coisas verdadeiras. Então, como que a gente pode detectar isso? Eu sei que às vezes um debate teológico de algum tema, de algum assunto dentro de uma congregação é um pouco desagradável. Mas só que muitas vezes é necessário. Especialmente quando a igreja percebe que está havendo desvio da verdade central da palavra do Senhor. Eu sei que vocês estiveram aqui no final do mês de março, né? Alguma coisa assim falando do assunto de
predestinação, é isso? Calvinismo, né? E entrou em partes assim do que o calvinismo fala com relação à salvação, né? Não entrou em todos os detalhes aí, né? Mas muitas vezes desvios podem levar a comportamentos errados. Isso acontece, né? Quando tem esses desvios da verdade, a gente tem comportamentos errados. E quando a gente percebe isso, a gente precisa corrigir. E haverá alguns momentos dentro da igreja que, por se tratar de pessoas que estão à frente, sendo mestres e ensinadores, eles podem correr o risco de estar ensinando alguma coisa um pouco desvirtuada. E precisamos debater o assunto e tentar chegar a apontar se realmente está havendo desvio, qual que é o caminho correto para ser entendido determinadas coisas, né? E Paulo, então, aqui vai estar mostrando para Timóteo o que ele deveria fazer quando enfrentassem esses ensinadores que estão trazendo ensinamentos tortuosos, né? Ele começa, então, descrevendo a apostasia em si, que é oriunda desse ensinamento tortuoso. Ele diz aqui, versículo 1 do capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Certos mestres estavam espalhando ensinamentos falsos, ensinamentos desviados do que os apóstolos vinham ensinando, e estava encontrando ouvidos, pessoas ingênuas na congregação que estavam aceitando esses ensinamentos tortuosos. E com isso estava acontecendo isso que está sendo dito aqui, essa apostasia, esse afastamento da fé objetiva que eles haviam recebido. Estavam crendo em coisas diferentes do que Deus havia instruído os apóstolos para passar para a igreja. Mas Paulo ele vai além de falar do que estava acontecendo, assim, que os falsos mestres estavam ensinando. Primeiramente, ele fala aqui que esse assunto de apostasia é algo profetizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já havia alertado que nos últimos tempos, nos últimos dias, essa é uma expressão técnica que compreende desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Os lugares no Novo Testamento que aparece essa expressão ou estão falando de um momento próximo da primeira vinda ou até a situação da segunda vinda de Cristo. Então é um período longo que envolve desde lá da época dos apóstolos até nós, ou incluindo até a tribulação também. E o Espírito Santo então afirma, ensina, orienta que haverá apostasia durante todo esse período. Pessoas que vão dar ouvidos a ensinamentos errados e vão se afastar da verdade. Mas Paulo ele vai além, ele fala qual que é a dinâmica espiritual que está por detrás dessa apostasia, desse afastamento da fé. E com isso ele lança aqui 3 estágios para Timóteo saber e saber detectar o falso ensino e, consequentemente, o porquê estão se afastando da fé. Primeiramente, no versículo 1, ele fala que a apostasia ela é motivada por forças demoníacas. Abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eles estão se afastando da fé porque eles estão dando atenção a ensinos que vêm de demônios. E sabe por que eles estão dando atenção a? Porque eles estão ouvindo ensinadores, mestres, que infelizmente estão sendo influenciados por demônios. Essa é a dinâmica, a primeira parte da dinâmica que Paulo está querendo fazer com que Timóteo fique alerta.
Pô, não é assim uma simples ignorância de quem está na frente trazendo um ensinamento torto, não. Quem está por detrás agindo na vida desses falsos mestres são demônios. E ele está fazendo com que haja ouvintes que deem créditos a esses ensinamentos tortuosos e, consequentemente, haja a apostasia. Satanás e os demônios, eles agem pelo menos dessas duas formas, né? Tentando, ou seja, atraindo as pessoas para errarem, ou enganando, ou seja, seduzindo elas para esse erro. E muitas vezes, quem está na frente, se a congregação não estiver bem atenta, quem está à frente pode ser induzido, não sei como, pelas forças demoníacas, ao ponto de trazer um ensinamento tortuoso e enganoso para a congregação. De uma forma assim que parece verdade. E a congregação, então, se não for bem instruída, ela pode ser engodada por essa situação. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Satanás os fez assim duvidar do que Deus havia dito. Não foi bem assim que Deus disse. E logo depois que duvidaram do que Deus disse, eles desobedeceram. É assim que vai acontecer quando um falso ensinador, influenciado por forças demoníacas, começa a trazer ensinamentos tortuosos para uma congregação. Então, além da apostasia ser motivada por forças demoníacas, a apostasia ela seria disseminada por pessoas hipócritas e mentirosas, é o que diz o versículo 2. A ideia dessa expressão, assim, mestres ou pessoas hipócritas e mentirosas, é que eram indivíduos que tinham um comportamento falso, ao mesmo tempo que eles tinham uma mensagem falsa. As palavras originais aqui dão luz assim de que essas pessoas estão fazendo isso de forma consciente. Não é simplesmente uma ignorância de um crente que praticamente não conhece muita coisa da palavra de Deus. São pessoas que estão fazendo de forma, enganando de forma consciente, em que eles mesmos nem creem naquilo que estão ensinando, mas fazem de uma forma deliberada, sabendo que não estão tão firmes e tão certos de que aquilo ali realmente é o que Deus disse. Mas estão passando para frente. E além disso, fala no versículo 2 que eles são espiritualmente insensíveis, fala que eles têm a consciência cauterizada. Estão assim, anestesiados. Eles não, isso não aconteceu da noite para o dia, assim, durante muito tempo, esses falsos ensinadores foram deixando de dar ouvidos à voz da consciência. Talvez o Espírito Santo falando ao seu espírito, olha, não é bem assim, não vai para esse caminho, está errado isso daí. Eles foram ignorando, chegou o momento que eles estão assim, insensíveis. E falam e ensinam coisas que eles nem mesmo acreditam e têm até comportamentos enganosos, né? Hipócritas, mentirosos. E a terceira linha para orientar Timóteo a detectar essa apostasia e os falsos ensinadores estão nos versículos 3 a 5, que fala que a apostasia seria caracterizada por legalismo. Não coisas que Deus disse, mas coisas que homens estão falando que Deus disse. Por regras de homens, por orientações de homens, pensamentos de homens, usando textos da palavra de Deus. Mas não era aquilo que Deus estava dizendo. É coisas que eles entenderam que era assim e estão passando. Alguns mestres estavam tocando em dois apetites do ser humano. Quando fala aqui casamento, está envolvido o apetite do sexo. Quando fala aqui de alimentos, está falando da fome. Esses falsos ensinadores estavam dizendo que casamento, que engloba essa vida sexual, né, e a alimentação, que fala desse apetite por alimentos, eles são em si coisas impuras.
E o único caminho que poderia levá-los à santificação, falando para a congregação, esses falsos ensinadores estavam dizendo, deveria ser a renúncia do casamento e, consequentemente, então, do sexo, né? E a renúncia não totalmente de todo tipo de alimentação, porque eles não poderiam falar isso para as pessoas, porque a gente sobrevive se alimentando, se a gente para de comer, a gente morre, mas pelo menos de carne. Isso eles estavam ensinando. Havia um grupo judeu, os essênios, eles eram assim. É um grupo ascético, né, que viviam até às vezes assim isolados da sociedade. Eles não compartilhavam nem lá dos fariseus e nem dos saduceus. E o Flávio Joséfo, um historiador judeu, contratado pelo Império Romano, ou tinha muita ligação com o Império Romano, ele escreveu dizendo sobre os essênios: eles rejeitavam os prazeres como se fossem coisas más. Entretanto, acolhiam a continência como uma virtude e negligenciavam o casamento. Esse tipo de ensinamento, essa aberração aqui judaica dos essênios aqui, posteriormente se juntou àquela dicotomia, aquele dualismo lá da filosofia grega, né, de que o que é material é mal, o que é espiritual é bom, e então começou a borbulhar isso no meio evangélico, né? Ao ponto tal de, por exemplo, Tertuliano, que é um dos pais da igreja, ter sido contaminado, influenciado por essa situação, e ele diz os relatos que ele considerava a virgindade como algo mais elevado e mais santo que o casamento. Casamento que o próprio Deus estabeleceu. O casamento, segundo Paulo aqui, e também determinados alimentos, são como presentes de Deus. E diz aqui que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Eu sei que casamento, a vida sexual e determinados alimentos pode-se cometer alguns abusos, né? Na área do casamento, envolvendo a parte sexual, pode acontecer do abuso da lascívia, um desejo desenfreado pela vida sexual, né? E na parte da alimentação pode acontecer a glutonaria. Mas essa opção de celibatária, né, de não se casar ou ser vegetariano, né, não é a vontade geral de Deus para todas as pessoas. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Mas os falsos ensinadores estavam trazendo como se fosse a Deus pede assim. Isso é melhor do que se casar, ficar sem se casar. É melhor não comer carne. E Deus, lá no capítulo 9 de Gênesis, né, ele havia liberado o churrasquinho, né? E a gente pode compartilhar aí da picanha no churrasco e assim por diante, né? Mas esses ensinadores não estavam ensinando dessa forma. Qual que é o método, então? Depois que Paulo falou assim, olha, tem algo por detrás desse afastamento, desses ensinadores e de quem está dando ouvido a esses ensinos tortuosos, né? E como então a gente pode tratar essa apostasia? Os versículos 6 a 10 dizem: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, quais são os deveres que Paulo deveria ter para trabalhar com essa situação da apostasia? Primeiramente, no versículo 6, eu entendo que ele deveria expor esta apostasia. Nessa tradução que eu li aqui, se você transmitir essas coisas. Não sei como é que está a sua tradução aí, mas a palavra significa colocar debaixo.
envolve imposição, envolve ensino, envolve assim demonstração. Então essas coisas que ele falou anteriormente sobre a logística da apostasia deveria ser assim exposta entre os crentes. E ele menciona aqui que se Timóteo estivesse fazendo isso de uma forma adequada, expondo essas situações que estão por detrás dos falsos ensinadores, dos seus ensinos errados e da apostasia que estava acontecendo, Timóteo seria um bom ministro. Mas eu queria ressaltar aqui nessa expressão que Timóteo vai ser um bom ministro por causa da boa doutrina que ele vai ensinar. O enfoque está na boa doutrina. Não só que ele vai ensinar e passar para frente, mas na boa doutrina que ele vai se alimentar. Irmãos, por trás de um ministério de ensino, de alguém que está ou ali na classe de jovens, na classe dos adultos ensinando, ou aqui no culto pregando, ensinando a igreja, por trás desses ensinadores, desse ministério de ensino, há uma disciplina de quem está ensinando. Uma disciplina de particular de receber o conteúdo de Deus, tentar entender o melhor possível. Bons mestres são pessoas que durante toda a sua vida, inclusive na velhice, continuam tendo a postura de estudantes. Pessoas que se mantêm se debruçados sobre a palavra de Deus. Não com aquela ideia, eu conheço tudo agora, já sou bem experiente na palavra. Não, continuam debruçados. Porque os velhos ainda, experientes, continuam aprendendo coisas da palavra de Deus. Pois até que eles entendiam de uma forma errada, mas o Espírito, ainda na velhice, consegue esclarecer determinados pontos para eles, né? Esses mestres que estão na frente ensinando bem, eles ensinam bem porque aprenderam bem. Há muitas pessoas que ensinam mal porque ainda não aprenderam direito. Mas tem muita gente boa ensinando coisas corretas da palavra de Deus, porque se debruçam, são disciplinados no estudo, dependem do Espírito Santo, da orientação, e estão aprendendo bem. Então, o enfoque que eu queria deixar aqui, que eu creio que Paulo está falando para Timóteo, é que ele vai ser um bom ministro, não porque ele está ensinando a sã doutrina bem, isso faz parte, mas porque primeiro ele está se alimentando bem, está aprendendo bem, daí ele tem condições de ensinar bem. E no caso aqui também desmascarando os falsos ensinadores, né? Outro detalhe que eu vejo aqui nos versículos 7 e 8 é que para Timóteo enfrentar essa apostasia, ele deveria ser um exemplo de piedade. Então, além de expor a apostasia, ensinando corretamente a palavra, ele deveria ser um exemplo de piedade. É a ideia de se manter em forma espiritualmente falando. Aqui na sua Bíblia, se você tiver esses recursos aqui do Strong, né, da concordância de Strong, você vai descobrir que tem duas palavras na língua grega que são muito familiares à língua portuguesa, né? Aparece a palavra aqui gimnaso e gimnasia, que não precisa ser muito assim conhecedor de grego para ver que tem alguma coisa a ver com ginásio e com ginástica. Ou ao contrário, né? Primeiramente ginástica e um ginásio de esportes, né? E a ideia que Paulo está querendo dizer para Timóteo é, assim como para alguém se manter em forma fisicamente, precisa de uma alimentação disciplinada e precisa de exercício físico, assim também no discipulado cristão. Os cristãos precisam de uma boa alimentação, e a boa alimentação aqui são as verdades da fé e da boa doutrina. Se alimentar bem. É isso que vai tornar Timóteo um bom ministro. Aprender corretamente. E o exercício dessas verdades que ele está recebendo vai levá-lo a ter uma vida piedosa. A palavra piedade no Novo Testamento aparece 15 vezes, sendo que 13 vezes só nas cartas pastorais. 1ª, 2ª Timóteo e Tito.
Ó, de 15 vezes, 13 nessas cartas. E dessas 13, 9 em 1 Timóteo. Ou seja, é um assunto super importante no Novo Testamento, em especial nessa carta que estamos estudando. E piedade significa respeito, reverência. É uma mescla de temor e amor a Deus, que leva a pessoa assim a ficar totalmente devotada a Deus. E é isso que Paulo está pedindo para Timóteo. Se exercite espiritualmente nesse amor, nessa sua devoção a Deus. Aprenda a se alimentar bem, que você vai exercitar essas coisas piedosas, vai mostrar amor, reverência, respeito a Deus. E não que o exercício físico não seja importante, realmente exercício físico é importante. Tem pessoas obesas que acarretam problemas para o seu corpo, né? Alguns que desencadeiam diabetes, a coluna já não aguenta mais o peso, na velhice vão estar assim bem desgastados. Então é importante a gente cuidar da nossa vida física, né? O irmão Francisco aqui, ele jogou bola até quantos anos? 70 e pouco? E, assim, de certa forma, ele tem condições físicas boas por causa disso. Isso é importante. A gente não deve negligenciar isso. Mas Paulo está falando que muito melhor, muito mais proveito a gente tira do exercício da piedade, muito mais do que o exercício físico. Porque o exercício físico nos dá condições para a vida aqui na terra. Mas o exercício da piedade vai muito mais além. Nos prepara para viver a eternidade. Então, não que Paulo esteja negligenciando o exercício físico, mas ele fala, faça isso, mas se preocupe muito mais em exercitar a piedade. Isso vai te preparar para viver aqui nos céus comigo. Deus falando, né? Você vai viver melhor aqui comigo, exercitando a piedade. Mas nos versículos 9 e 10, aí eu sei que tem teólogos de plantão, tem umas frases aqui meio difíceis de se entender e de se engolir, né? Em que sentido Deus é salvador de todos os homens, especialmente dos que creem? Essa é uma situação difícil. Eu sei que aqui não se trata, eu pelo menos creio que não se trata de universalismo. Ou seja, aquela ideia que ao final de tudo, Deus vai salvar todos os homens. Não é só os que estão assim, são os crentinhos que estão na igreja, não. É todo mundo que está por aí. No final de tudo, Deus é amor, vai salvar todas as pessoas. Eu creio que não é isso que a frase significa. A palavra salvador, salvação, salvo, a gente tem que tomar cuidado ao tentar entender, porque nem sempre significa a mesma coisa em todos os versículos que aparecem. O contexto vai determinar o sentido que esteja falando. Nem sempre quando fala salvação, está querendo falar de salvação da alma. Às vezes está falando de salvação de dores de cabeça, de situações que podem atrapalhar ou nos deixar aflito na vida. E acredito que a palavra soter aqui, salvação, pode estar no sentido de libertador. Ou seja, todas as bênçãos, todos os livramentos, todas as boas providências devem ser atribuídas a Deus, que distribui isso para todas as pessoas, quer sejam cristãs ou não. Então, por isso, eu acho que a primeira parte da frase, Salvador de todos os homens, acho que deveria ser entendido assim. Se você for olhar em alguns comentários bíblicos, você vai ver várias vertentes da explicação desse versículo, né? Mas eu entendo que Deus é bom para justos e injustos. Deus manda chuva e sol para justos e injustos. Então, esses benefícios, esses livramentos, essas bênçãos, Deus pode fazer isso para justos e injustos, né? Mas aqui ele fala que de uma forma mais especial, a palavra ali no original é no sentido mais elevado, mais alto. Ele é o libertador dos que creem. Ele, de uma forma assim muito mais elevada do que essas bênçãos que ele distribui de forma para todos, principalmente ele cuida em especial do seu povo. Eu creio que
essa pode ser uma alternativa plausível para entender esse versículo aqui. E finalmente os versículos 11 a 16. Até aqui tratamos como é que Timóteo iria tratar com falsos ensinadores e apostasia oriunda dos ensinos falsos desses ensinadores aí. Agora, os versículos 11 a 16 é como Timóteo vai tratar com algumas pessoas, alguns mestres, alguns líderes talvez dentro da igreja, alguns presbíteros no sentido liderança, ou alguns presbíteros no sentido pessoas anciãs, velhas na igreja. Como é que ele iria lidar com esse tipo de pessoa que assim está falando assim, não, esse rapazinho é muito novo para estar ensinando essas coisas na igreja. Eu não vou dar ouvido a esse jovenzinho, não. Sou mais velho, sou mais experiente. Timóteo teria que enfrentar essa situação. Ele era jovem, mas foi incumbido por um apóstolo. Alguns acreditam que Timóteo tinha aqui por volta de uns 30 anos. Né? E foi até necessário Paulo colocar uma frase aqui: ninguém despreze o fato de você ser jovem. Vamos ler esse texto antes de eu dar continuidade? Eu esqueci de ler. Diz aqui: ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Timóteo tinha sido colocado numa posição de grande responsabilidade. Ele estava assim como um representante de um apóstolo ali diante da igreja, e infelizmente tinha pessoas que não estavam aceitando a sua juventude na hora dele corrigir as coisas erradas que estavam acontecendo naquela igreja ali. Recentemente a igreja aqui tem reconhecido um presbítero, de certa forma, jovem, né? Não sei quantos anos tem o Felipe, 39. E eu pensei que você era mais jovem. Tá conservado, eu sei. Foi aquele leite com botox. Botox não, com formol, né? Formol. Eu também tomei daquele. Né? Mas às vezes tem pessoas que já estão muitos anos na igreja, são experientes, mas não estão na posição de presbíteros. E às vezes pode olhar para o Felipe assim, rapaz, aí chegou há pouco tempo, saiu das fraldas agora, vai querer falar mais alto, vai querer cantar mais alto que eu? O único que canta mais alto aqui é o Daniel Butchella, né? Falando de música, né? Eu me esqueci que essas coisas estão sendo gravadas. Vai ter que ser editado isso daí depois. Ô, Renan, alguém aí, por favor. Não sei se tem recurso para isso, mas dá uma reeditada aí. Mas infelizmente os mais velhos às vezes podem ter essa dificuldade em admitir pessoas novas ensinando eles, sendo seus líderes, sendo seus superintendentes. Ao mesmo tempo que os mais jovens, que estão na posição de ensino ou de liderança, fiquem assim meio que irritados quando os mais velhos também ficam falando para eles: vocês são inexperientes, vocês ainda são imaturos, você vai ter que comer muito sal ainda, para aprender muito, né? Não sei se já falaram isso para o Felipe, né? Ainda não, né? Mas então, como é que esses líderes jovens devem se comportar numa situação assim? Então, Paulo fala 5 modos aqui. Brevemente eu vou falar para não me alongar. Timóteo deveria ser, primeiramente, coerente com suas palavras e ações. É isso que eu vejo aqui nos versículos 12 e 13. As pessoas não desprezariam a juventude de Timóteo se pudessem admirar um exemplo na vida dele. Então, Felipe, se você
ter comportamento exemplar na vida cristã, os mais velhos aqui não terão dificuldades em aceitar a sua supervisão, a sua liderança, seus ensinamentos. É isso que Timóteo estava recebendo de instrução de Paulo, e para todos nós que ainda somos jovens, eu me incluo aí, podemos ser aceitos pelos mais velhos por sermos coerentes com as nossas palavras e com as nossas ações. Né? No versículo 13, Timóteo deveria identificar qual que é a fonte de autoridade dele. Não só aquela autoridade que foi delegada por Timóteo, por Paulo, né? Paulo que o colocou lá frente à igreja de Éfeso para ajustar as coisas que estavam erradas ali, mas a autoridade das escrituras do Antigo Testamento, que é o que Timóteo tinha nas mãos. Né? O versículo 13 diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, que eu entendo aqui é o Antigo Testamento, à exortação e ao ensino. Então, Timóteo deveria continuar ensinando as coisas que Paulo já havia passado para ele, ensinamento de apóstolo, no caso Paulo, e deveria continuar falando dos ensinamentos dos profetas do Antigo Testamento, e não os seus próprios ensinamentos. Hoje em dia se vê muito na internet, tem gravações e tal, às vezes de líderes que estão assim querendo ser muito filósofos, né, e querendo mostrar seu poder de oratória, de eloquência, de pensamentos rápidos, e eles falam bonito, mas muitas vezes falam dos seus ensinamentos, dos seus pensamentos, e não dos pensamentos de Deus baseados no que os profetas e no que os apóstolos ensinaram. Né? E Paulo está querendo que Timóteo se dedique à instrução que já está na própria palavra. Era um costume nas sinagogas pegar um texto, ler o texto e logo após a leitura do texto, que vem em primeiro lugar, haver a exposição do que estava sendo dito ali. Né? Esse padrão passou para as igrejas cristãs, e o Justino Marte, por exemplo, na sua primeira apologia, ele diz: no dia que se chama domingo, todos os que moram nas cidades do país reúnem-se num local e os registros dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos, tanto quanto permita o tempo. Não sei se vocês vão embora daqui a pouco, né? Às vezes o horário está passando, assim, permita o tempo, né? Não sei o tempo para você. Quando a leitura termina, o presidente fala, instruindo e exortando o povo a imitar essas boas coisas. Então, a leitura pública sempre vinha primeiro. Como assim mostrando, essa é a autoridade que nós vamos estar trabalhando aqui na nossa conversa, na nossa explanação, na nossa explicação. Não é um pensamento de quem está aqui à frente, mas são os pensamentos do próprio autor desses escritos aqui. Então, daí vinham as explicações e a aplicação desses ensinamentos. Né? O que dá autoridade para alguém estar à frente ensinando não é a própria pessoa, mas é a própria palavra que essa pessoa ensina. Por isso que quem está à frente deveria estudar bem a palavra, para poder ensinar corretamente o que Deus está dizendo. Também Timóteo deveria exercitar o seu dom, diz no versículo 14. Paulo está assim estimulando Timóteo na tarefa que ele deveria realizar. Primeiramente porque, lembrando a Timóteo que Deus havia chamado ele. E até fala aqui que foi através de uma palavra profética que Deus havia chamado Timóteo para ser companheiro de Paulo no ministério, e agora está sendo alguém que está trabalhando sozinho ali numa igreja. Né? Também Paulo estava estimulando Timóteo porque Deus havia capacitado Timóteo. Fala que ele recebeu um dom espiritual. Um dom espiritual é uma habilidade sobrenatural em alguma área para atuar em ministério no meio do povo de Deus. Todos nós temos pelo menos um dom espiritual que deveríamos exercitar entre nós para esse crescimento da igreja. Né? Alguns podem estar ensinando, outros fazendo outras coisas, mas todos trabalhando, a igreja cresce. Paulo está falando, você tem uma habilidade espiritual. Foi dada mediante profecia isso. Deus o capacitou.
E ainda fala que ele foi comissionado, porque provavelmente lá em Listra, onde ele estava, na cidade onde morava, alguns presbíteros o recomendaram a obra, impuseram as mãos sobre ele, na hora dele acompanhar provavelmente Paulo como companheiro de ministério. Então Paulo está tentando estimular esse líder. E isso aqui serve para os líderes aqui, né, da igreja também. É importante que os líderes estejam discernindo, estejam cultivando, estejam exercitando os seus dons. E que as pessoas que estão à volta desses líderes estejam ajudando eles e estimulando a eles a fazer com que esses dons cada vez mais continuem sendo desenvolvidos e exercitados. Tem igrejas que caem na calmaria, né? Até os líderes param de exercitar seus próprios dons e não tem estímulos da própria congregação para elevá-los, né? Animá-los a continuar trabalhando. E Timóteo, no versículo 15, deveria mostrar progresso. No quê? É o que diz no versículo 13. No exemplo, no ensino, no seu dom, 13 e 14 ali. Ele deveria mostrar progresso nessas coisas. A palavra aqui pode ser traduzida, estejam nelas. Ou seja, assim, totalmente devotado a essas coisas. Tomado por essas coisas. Exemplo, ensino e no dom. De corpo e alma mergulhado nessas coisas. O exemplo dos líderes deveria ser sempre dinâmico e progressivo. A igreja deveria ver sempre os seus líderes em crescimento. De novo também, às vezes os próprios líderes estagnam, param, continuam os mesmos. A congregação não vê progresso no ministério, no ensino, na qualidade de vida espiritual para exemplificar para a congregação. E Paulo está falando, mantenha sempre progredindo. Isso vai te ajudar na hora de tratar a apostasia, as coisas erradas que acontecem no seio da igreja. E ainda por fim, no versículo 16, Timóteo deveria zelar por consistência na sua vida. Paulo pede para ele duas coisas, para se dedicar à sua vida, cuidar de si mesmo, a palavra literalmente significa olhar para si mesmo, cuidar de si mesmo, cuidar do caráter, cuidar da conduta e também cuidar da doutrina, naquilo que você ensina. Paulo havia falado isso para os líderes lá em Éfeso, no capítulo 20 de Atos, versículo 28, né? Cuida de ti mesmo e do rebanho. Você viu que primeiro Paulo fala para os líderes, preste atenção, zelem por vocês, pessoas em particulares, em primeiro lugar. Depois vocês zelem pelo rebanho. Às vezes também os líderes, os que têm ministério, zelam muito pelo ministério na igreja. Mas pouco com sua vida particular. Pouco com sua vida de devocional com Deus, de relacionamento com Deus. Eles sabem ensinar, falar coisas corretas com relação à palavra de Deus. Mas eles vão ficando vazios do relacionamento com Deus. Se fôssemos vigiá-los, e eu me incluo nisso, pouco de relacionamento, pouco de contato às vezes teria na vida de muitos líderes. E Paulo está falando, cuida dessa sua devoção particular com Deus. No mesmo tempo também, cuida do que você ensina. Mas primeiro preste atenção nessa vida espiritual com Deus. Finalizando então, quero voltar ao versículo 16 e eu peço que o Dudu, pelo menos, ou se outros músicos quiserem acompanhar ele nessa música que os outros músicos não sabem, talvez, não sei. Mas acho que perguntei para o César e o César não sabia. Eu queria voltar no versículo 16 do capítulo 3. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo. Ele foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre as nações, foi crido no mundo e foi recebido na glória. A mensagem que a igreja tem é uma mensagem gloriosa. A
palavra aqui, querigma, usada aqui, fala de proclamação gloriosa. E Paulo então descreve, pincela alguns detalhes dessa proclamação gloriosa que a igreja tem. Fala aqui de 3 versos. Talvez isso daqui tenha sido um hino cantado na igreja, ou talvez tenha sido parte de um credo. E parece que é composto de 3 versos também em forma de antítese, né? Por exemplo, fala aqui de coisas da carne e coisas do espírito. Por exemplo, fala de manifestado em carne, se referindo à encarnação de Jesus. Lá em Gálatas 4:4 fala que esse Cristo que Deus enviou, ele foi nascido de mulher. Ele foi homem, carne e osso, palpável, verdadeiro. Então, manifestado na carne. Em contraposição, justificado no Espírito. A ideia aqui é Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula. O próprio Espírito reconheceu que Jesus era o Cristo de Deus, porque ele confirmou isso na vida de Jesus através dos poderosos milagres que Jesus realizou. E confirmou depois no final, quando o poder do Espírito Santo ressuscitou Jesus. Então, quando fala justificado em Espírito, é isso. O Espírito Santo confirmou o enviado de Deus, que é Jesus Cristo. O segundo verso e a segunda antítese é entre anjos e nações, né? Falando do testemunho de Jesus. Fala que ele foi visto por anjos. A ideia aqui, visto por anjos, é a ideia de ser servido, de ser assistido por anjos. Eu anotei várias referências aqui, em momentos no ministério de Jesus em que ele foi servido, assistido por anjos. Depois, quem estiver interessado, eu passo aqui, né? E ele foi anunciado entre as nações. Estão falando de uma coisa servida por anjos e agora anunciado entre as nações. O testemunho dele perante os anjos e perante as nações. Esse anunciado entre as nações talvez seja uma referência, uma alusão ao ministério da igreja em proclamar o evangelho. Ele está sendo ainda anunciado entre as nações, né? E sobre a receptividade desse Cristo seria o terceiro verso desse hino aí, né? Ele foi crido no mundo. Talvez também uma referência ao sucesso que o evangelho estava tendo logo nos seus inícios. 3.000 pessoas. Mais outras tantas pessoas mais à frente. E o evangelho crescendo, a igreja se desenvolvendo, o evangelho expandindo. E a igreja ia contando com a simpatia de todo o povo. Ele então foi crido no mundo. E ainda continua sendo crido. E ele foi recebido na glória, talvez falando da ascensão de Jesus Cristo, né? Essa é uma mensagem gloriosa. Essa é a mensagem do Deus que habita no meio da sua igreja. Gostaria que essa igreja estivesse sempre mantendo o suporte. A igreja é coluna e baluarte dessas verdades, inclusive dessa principal verdade, que é a verdade que salva as pessoas. Eu gostaria que nós cantássemos um cântico, já está aqui na... Eu apertei alguma coisa, você falou, apertei, mas não deu certo. Alguém conhece essa música? O Carlão é dessa época, né? O Valdir lá atrás também. Esse é do grupo Prisma, eu pensei que era do 202, mas acho que é do grupo Prisma, né? E é bem antiga, mas é esse versículo aí. E a gente então vai ensinar mais um cântico para os irmãos. Rebeca, me ajuda aqui, por favor. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória,
aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, na glória, oh, na glória, na glória, na glória, recebido na glória, na glória, na glória, recebido na glória. Pai, louvamos-te, ó Deus, por essa mensagem do Cristo que o Senhor enviou, que foi realmente confirmado pelo Teu Espírito, foi assistido por anjos, foi anunciado, pregado entre as pessoas. Obrigado porque essa mensagem chegou a nós. Muitos dos que estão aqui receberam essa mensagem após o Senhor ter nos quebrantado e feito nos reconhecer que éramos pecadores. Obrigado porque Jesus Cristo foi aceito, a sua obra foi aceita, tanto é que o Senhor o glorificou à tua direita. E o Senhor, como Deus vivo, habita entre nós. E o Senhor quer que nós, como igreja do Bosque, a igreja do Senhor, parte da tua igreja universal, estejamos sendo um pilar, o sustentáculo das tuas verdades. Senhor, somos passíveis de erros. Podemos estar ensinando coisas na sinceridade e às vezes passando coisas que não é tão certa com o que o Senhor disse. Eu peço a Ti que o Senhor possa nos livrar disso e, na medida do possível, possamos reconhecer e aceitar a admoestação correta que venha do Senhor, talvez através de outros servos, ou especialmente do Teu Espírito, porque o Teu Espírito fala conosco e nós não queremos nos manter errados se tivermos algum erro. Não queremos que o legalismo tome lugar no nosso meio, mas que a gente possa aceitar única e exclusivamente a verdade da Tua palavra, Pai. E que a igreja aqui do Bosque possa ser uma igreja em que as pessoas que entram aqui possam dizer que o Senhor está aqui. E que o Senhor possa então nos abençoar com essa mensagem, que nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém.